vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. E Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, ele produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e glorificarei de novo. A multidão que aí estava ouviu e dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Você que acompanha o Padre aí na sua casa. Momento da nossa meditação. Momento da gente refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu dizia na missa hoje pela manhã, nós estamos vivendo, iniciando agora oficialmente a 5ª semana, e neste momento da quaresma que nós estamos vivendo, é preciso a gente responder esta pergunta: estamos preparados para receber ou para celebrar a Páscoa do Senhor? Uma pergunta que nós temos que responder agora. Alguns vão dizer assim: não estou preparado. Você pode dar o motivo que você quiser. Mas nós estamos na 5ª semana, portanto já passando de 40 dias, que nós estamos nos preparando para vivermos a Páscoa do Senhor. E a nossa preparação para a Páscoa do Senhor é uma preparação, antes de qualquer outra coisa, uma preparação espiritual. Eu dizia na quarta-feira de cinzas que a quaresma é um retiro. É um retiro que nós vivenciamos. E quem fez a experiência de retiro, lembre-se que o protagonista do retiro são sempre dois. É a pessoa que está fazendo o retiro e o Espírito Santo.
Então, durante esse tempo, nos exercícios quaresmais que nós adotamos, na fidelidade dos exercícios que nós adotamos, na fidelidade daquilo que nós nos comprometemos com Deus, a gente vai se preparando para celebrar a Páscoa. Talvez a gente use como desculpas, e é uma desculpa que não cola. Padre, mas nós estamos vivendo em tempo de pandemia, então aquilo que eu fiz de propósito lá na quarta-feira de cinzas, por conta da pandemia, eu já mudei, eu já esqueci. Se você fez isso, para você uma palavra: que pena. Perdeu a oportunidade de entrar em sintonia com Deus de forma mais profunda e de forma mais palpável durante este tempo também de pandemia. E foi e está sendo também uma grande oportunidade para a gente se aproximar de Deus. Como eu dizia já em outras ocasiões, durante a pandemia, muitas pessoas que não rezavam começaram a rezar. Muitas pessoas que rezavam deixaram de rezar. E eu me preocupo e temo que o povo se acostume sem missa. Que o povo se acostume com a missa pela internet, né? E acostumando-se com a missa desta forma, não queiram mais estar presente na missa. Eu temo, é uma preocupação do coração do padre. Espero que isso não aconteça com ninguém. Porque se acontecer, será sem dúvida nenhuma uma grande perda. Porque cristão não pode ficar sem missa. Cristão não pode ficar sem missa. A palavra de Deus nos provoca. O profeta Jeremias nos diz de uma nova aliança que o Senhor Deus irá fazer conosco. E esta nova aliança, considerando a aliança que Deus um dia já fez, considerando a aliança que um dia Deus firmou com o seu povo, que vem desde Abraão, que vem passando pelo povo, pela história do povo de Israel. Histórias de fidelidade e infidelidades, histórias de tombos, de acertos e erros, mas, sobretudo, uma história de amor, de Deus com a humanidade. E eu sempre gostei de pensar assim: quando nós, seres humanos, assinamos um contrato, segundo as leis humanas, todos os contratos têm alguma garantia material. E se uma das partes quebra o contrato, terá que arcar com as consequências de ter quebrado o contrato. Deus nos faz uma aliança muito mais. Eu estou usando a imagem do contrato para a gente aprofundar. Mas Deus faz uma aliança conosco. E o que Ele nos dá de garantia não é nada de material. Isso é impressionante, porque Ele nos dá como garantia a si mesmo. A si mesmo. E aí eu fico pensando, será que nós temos coragem de nos oferecer
a Deus como garantia para que a aliança que Ele um dia firmou conosco seja cumprida, seja realizada, seja levado até o fim? Ele deu a garantia dele, ele deu-se a si mesmo. E nós, em contrapartida, o que nós oferecemos a Deus como garantia da aliança? Por isso é significativo o que diz o profeta Jeremias, é uma promessa, uma profecia, mas é também a atitude de Deus para conosco. Versículo 33, esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois desses dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós estamos refletindo e nós estamos falando de que lei, está dizendo o profeta Jeremias? Das tábuas da lei que a gente citou, lembra? Dos mandamentos de Deus, que Deus revelou para Moisés, escrito em tábuas de pedra. Deus está dizendo que aquela lei, agora, pelo poder do Espírito Santo, será inscrita no... Imprimirei a minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seu coração. A lei agora não é mais escrita em tábua de pedra. A lei agora está escrita em carne, no coração. Desculpem a comparação idiota do padre, mas é uma espécie de tatuagem. Quando alguém faz alguma tatuagem no corpo, seja qual for a tatuagem, nunca mais se vai poder tirar, porque fica marcado. E muito mais do que uma tatuagem, que é uma distorção e uma profanação do corpo que Deus criou, o corpo onde habita Deus, é a inscrição da lei de Deus inscrita no coração, para que a gente nunca mais esqueça. Para que a gente nunca mais esqueça, não só da lei, mas para que a gente nunca mais esqueça de Deus. E nos lembremos que Deus firmou conosco uma aliança. E esta aliança nós celebramos na Santa Missa. Quando o padre elevar o cálice, o padre vai dizer: este é o sangue, o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Firmada, a aliança que Deus firmou com o povo de Israel, agora será firmada em Jesus, no sangue de Jesus que será derramado na cruz, que é um mistério que nós iremos contemplar. E como sinal de conversão, de mudança de vida, nós meditamos na liturgia o Salmo 50. Criar em mim um coração que seja puro. E o trecho que nós meditamos, você conhece a história do Salmo 50? É a história do rei Davi. Ele, reconhecendo-se pecador diante de Deus, cantou diante de Deus o Salmo 50. Reconhecendo-se pecador. Porque a aliança que Deus fez com Abraão, ela vai perpassando toda a história do povo de Israel. E a infidelidade do povo de Israel, e a infidelidade de todos aqueles que vieram antes de Jesus, também está sendo considerada nesta aliança. E a aliança nova que Deus está prometendo será aliança no próprio Jesus,
Por isso é necessário que a gente, como Davi, a gente se reconheça pecador. E como processo integrante dessa caminhada quaresmal, está previsto para nós a confissão como um mandamento da igreja, né? Confessar-se ao menos uma vez por ocasião da Páscoa da ressurreição. Lembra que você aprendeu isso na catequese? Ou já esqueceu? Confessar-se ao menos uma vez na Páscoa da ressurreição. Então, faz parte desse retiro nosso a confissão. E não venha dando desculpa, não. Eu vou confessar meu pecado para o padre que também é pecador. Não confessa não. Confessa não. Morre amanhã, depois não vai falar que foi por conta do padre que foi para lá daí. Eu queria, mas eu tive vergonha de confessar, tive medo de confessar. Eu não quis me confessar com o padre, porque o padre conhece a minha vida e sabe tudo o que eu fiz. E fiquei com vergonha de me confessar. Não confessa não, então. Se morrer em pecado, não vai dizer que foi para aquele lado lá, que eu não vou falar o nome, que você sabe do que eu estou querendo dizer. Não vai dizer que você foi por conta do padre, que o padre não quis te atender. É um processo, faz parte. Depois, a carta aos Hebreus tem um versículo que sempre me provocou. Versículo 7. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Coisa impressionante isso. Jesus rezou ao Pai pedindo que o livrasse da morte. E eu pergunto para vocês, Deus livrou Jesus da morte? Sim ou não? Talvez rapidamente você tenha pensado assim, claro que Deus o livrou da morte, ele ressuscitou, mas morreu. Então ele não foi livre da morte. Ele não se livrou da morte, Deus não o livrou da morte. Ele venceu a morte, é diferente. E isso para mostrar para toda a humanidade o quanto Deus nos ama. Por isso Deus firmou conosco desde o princípio uma aliança e reafirmou esta aliança em Jesus. Por isso, então, o convite que nós recebemos durante a quaresma de nos preparar com uma boa confissão para celebrar o mistério da paixão. Para nos unir a Jesus no mistério da paixão. Bom, diante disso tudo, nós ouvimos o texto do Evangelho que quase que uma continuidade, não sei o que é continuidade aqui, se é o Evangelho que é continuidade da carta aos Hebreus, ou se é os Hebreus que é continuidade da carta do Evangelho. Acho que as duas formas, elas se encaixam perfeitamente. Não estou falando de cronologia, mas do mistério que está por detrás disso. O texto do Evangelho, capítulo 12 do Evangelho de João, é impressionante esta maneira como Jesus se dirige ao Pai. Agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Recordem-se do capítulo 2 do Evangelho de João. As bodas de Caná.
Quando acaba o vinho, a Virgem Maria, a mãe de Jesus, chega para Jesus e diz assim: eles não têm mais vinho. E o Senhor responde: mulher, o que queres? A minha hora ainda não chegou. Então, nesse texto, nós fazemos essa conexão e percebemos que aquela hora que Jesus havia dito lá, no capítulo 2, que ainda não tinha chegado, agora, nesse contexto do capítulo 12, Jesus está dizendo que chegou a hora. Então, que hora é essa? É a hora da sua entrega, é a hora da cruz, é a hora do suplício da cruz, é a hora onde Ele vai derramar o seu sangue por amor, para salvar e para selar definitivamente com toda a humanidade uma nova e eterna aliança. É esta hora que nós estamos nos aproximando, e que esta semana a liturgia vai nos colocar o prefácio da cruz, o prefácio sobre a cruz da missa. Esta semana a gente começa a rezar. Por quê? Porque diante de nós já começa a se apresentar o mistério da cruz. O mistério da cruz. A entrega de Jesus, que é a glorificação definitiva de Jesus por amor à humanidade. Pai, glorifica o teu Filho. Então veio uma voz do céu: eu glorifiquei e glorificarei de novo. E a multidão que aí estava ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. E Jesus respondeu: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. Profundo esse diálogo, desconcertante estas palavras de Jesus. E aí, versículo 31, 32, 33 termina dizendo assim: agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Lembram do texto de Nicodemos? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus está de novo reafirmando isso. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. A gente olha para o Cristo crucificado, a gente vê exatamente isso acontecendo. E é no Cristo crucificado que Deus vai selar a aliança que Ele fez com a humanidade. Tudo que Ele prometeu lá a Abraão, quando Ele fez aquela aliança com Abraão, tudo que Ele prometeu lá, no mistério da cruz de Cristo, se realizará, chegará à sua plenitude. Tudo o que Deus disse. Não é que a gente use esta palavra no passado. Tudo o que Deus disse era verdade. Não. Tudo o que Deus disse é verdade. E esta verdade se concretiza, se realiza na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É o preço da nossa salvação. Desculpem, vou usar de uma outra forma. É o preço da nossa liberdade. É o preço da nossa libertação. É o preço da vitória
sobre a morte é o preço da vitória sobre o demônio. É esta aliança, a nova e eterna aliança, que o profeta Jeremias anunciou. E que nós temos oportunidade, não de revivê-la, mas que nós temos oportunidade de fazer parte sempre quando participamos na Santa Missa. Por isso eu dizia da preocupação do meu coração, de que as pessoas se acostumem sem missa. Porque se acostumando sem missa, estariam desprezando a entrega de Jesus e a aliança que Deus fez com toda a humanidade. E isso seria, com toda certeza, uma grande perda para todos nós. Então, ao iniciarmos esta semana, que antecede a Semana Santa, fixemos os nossos olhares a Jesus. Olhemos para Jesus. E olhemos para Jesus crucificado, como gesto de solidariedade e como gesto de amor. Deixemos que o crucificado olhe em nossos olhos e nos dê condições para continuar a nossa caminhada. Dê condições para vivermos todo esse mistério unidos a Jesus para celebrar a vitória da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai todo